Lisandra Arita, a gente viu a dificuldade da Adriana, a mamãe do Lucas. Enquanto a gente assistiu o vídeo, eu lhe perguntava se, na verdade, ela não está mais em dúvida se é o momento certo de tirar a fralda do que ele. A segurança da mãe passa para a criança, Com né? certeza se passa. E no caso da Adriana, a confusão, assim, a dúvida dela era assim: deixo a escola, começo agora, não começo? Então ela estava muito insegura, se começa agora, se não começa, se deixa para a escola ensinar, se ela é quem ensina e qual o método que ela ia ensinar. Então a gente deixou ela mais tranquila aqui, assim, olha, se você não tem tempo de cuidar todo o tempo do seu filho, então deixa que a escola ensine em você. Né? Aí ela falou assim: ai, mas eu me sinto culpada por não deixar, não poder ensinar essa fase tão importante do meu filho. Raio da culpa. Gente, mulherada tem que aprender uma coisa. Eu tô falando pra mim mesma isso também. Culpa só leva a gente pro buraco, não é verdade? Com certeza, ela se culpa por jeito, tudo. A gente se culpa por e hoje, tudo. nessa nova geração de hoje, a mãe trabalha e deixa o filho na creche. E ela também tem um porém, que isso é super importante, que a gente tem que considerar. Essa criança começou a escola este ano. Ai, fica mais difícil, Então, né? Foi o que a gente aconselhou. Neste momento, não ainda é importante até ele se adaptar na escola. É melhor dar um tempo pra ele se sentir seguro. Pra ir começar a fazer. É. Agora, já a Kelly, uma telespectadora nossa, também tem uma filhinha de 2 aninhos. Durante o dia, ela conseguiu tirar a fralda da neném. Isso é Só ótimo. que à noite, essa menina tem um sono pesado, mas não reclama disso, Kelly. Tem um sono pesado e ela não consegue acordar a menina pra ela fazer xixi, pra não fazer xixi na cama. De que forma ela deve proceder? Então, no fundo, a gente tem que tirar, assim, umas 2 horas antes de ela dormir, os líquidos da noite. Então, assim, dali 2 horas antes, evita de dar líquido, para dali 2 horas, quando ela for dormir, ela conseguir esvaziar a bexiga dela. Aí, muito provável, logo de manhã, quando acordar, ela não vai estar com a bexiga tão cheia para poder estar fazendo. Mas é normal que, enquanto você ainda está nesse período de desfraude, até a criança 4, faça um 5 anos xixizinho na é cama normal, de vez em quando, normal. Né? Até 5 anos a gente diz que é aceitável a criança fazer um xixi na cama, sem dúvida. Mesmo porque, por mais que a gente fale, não toma água, não toma açúcar, não toma leite, na hora a criança chora que tá com sede. Às vezes ela tá com fome na hora de deitar, então não existe, não dá para levar tudo assim muito rigoroso. Tem Até que ter uma mesmo flexibilidade. pra protelar a hora do sono, porque principalmente hoje em dia que as mães trabalham fora, para a criança a única hora que ela tem, na visão dela, é essa, mais próxima da mãe, que a mãe é só dela na hora que vai dormir, né? Quer dizer, eles fazem de tudo para não dormir e continuar ali do ladinho da mãe e do pai, né? Com certeza. E a gente vai dizer assim, depois dos 5 anos, se isso continuar se repetindo todos os dias, aí a gente tem que ver se tem uma questão emocional com essa criança. Se ela tá passando por muito medo, muitas mudanças, pais separados, né? Mudança de escola. Né? Se essa mãe também está com muito medo, ou por causa do trabalho, ou muito estressada, isso vai influenciar diretamente na criança. Renata, uma outra telespectadora nossa, disse que tem um filhinho de 3 anos. Já tirou a fralda dele pro xixi, mas cocô ele só faz na fralda. O que ela tem que fazer? Ah, então, isso daí pode ser mais fácil, porque ele tem horários para fazer cocô, né? Então fica mais fácil de ela oferecer o banheiro para essa criança e tá levando ela. Então no primeiro momento ela tem que acompanhar, ficar com a criança, porque a criança fica às vezes com medo. Mas ela diz que ela até coloca, fica com ele, mas ele não faz. Então, aí podia ler uma historinha, né? Gente, brinca. Põe ele no piniquinho, senta lá, pega um livrinho. Eu fazia isso com meus filhos faz tempo, né? E se distrai ele com outra coisa, porque às vezes quanto mais pressão ela faz, que ele tem que fazer naquele lugar, ele trava. Então assim, a gente aconselha o quê? Dá um prazo de 10 a 15 dias, sem levar ele no banheiro e depois retoma de novo o treino. Pra não ficar todo dia amassante. Agora ela vai ter que dar uma parada pra ele dar uma destraumatizada disso daí. Dali 15 dias ela volta e tenta de novo, mas de uma outra forma. Talvez conversando com ele antes, olha, o cocô vai embora. A gente não quer dar tchau pra ele. E aí ele vai se sentir mais seguro naquele vaso. A Isabel disse o seguinte, que ela também tem um filho pequenininho, menino, e ela não sabe como ensiná-lo a fazer xixi no vaso sanitário, se faz de pé ou faz sentadinho. Pra criança, gente, no vaso sanitário com um que é alto, é difícil pro menininho segurar o pipi e conseguir se ele já alcança, ele pode fazer de pé, mas se ele ainda não alcança, sentado no pinico ou colocar um redutor de assento, que ele vai se sentir mais confortável. Agora, se ele tem um pai em casa e tem essa presença masculina, muito provável ele vai querer imitar este pai e querer fazer de pé. Sabe o que eu fazia com os meus filhos? Fazia tipo um praticávelzinho, uma caixinha. E eles subiam um degrauzinho pra poder ficar com o pipi na altura certa do vaso sanitário. Com certeza. Porque senão, tadinho, fica com o pipi pequenininho, vira pra cima. Aí vaza, aí desconfortável.
Pode fazer isso daí também. E acha que a mãe vai brigar, porque a gente briga, né? Vamos falar quando suja. Aí ele fica com medo, então ele não quer fazer de nenhum dos dois. Se eu vou fazer xixi em pé e faço fora, a mãe briga. Não quero que a mãe brigue. Se eu sento, o pai fala que menino tem que fazer xixi de pé. Imagine a pobre da cabeça da criancinha. Vira uma confusão. Isso bagunça a cabeça da criança. E às vezes o que a criança precisa é de estímulo. Sim, ela tem que falar assim, olha, que bonito que você fez, sujou, você vai lá e limpa depois. Porque senão vai travar a criança naquele primeiro momento que ela tá treinando e aprendendo. Eu acho que mãe e pai não tem que ter vergonha de dizer eu não sei como fazer, como resolver. Buscar ajuda de um profissional, não é? Com certeza. A gente não nasce, gente, sabendo, e nem tão pouco vem igual eletrodoméstico filho com o manual certinho. Não só isso, mas a gente não vai em nenhuma escola aprender a ser mãe e a ser pai. E as pessoas dizem... E bom pai e boa mãe. As pessoas dizem que o instinto brota. Nem sempre é assim, gente. Nem sempre. Não é verdade? Às vezes a gente acaba repetindo a história dos nossos pais, que nem sempre vai ser a maneira mais correta para estar se fazendo hoje. Então busque a ajuda de um pediatra e se você ainda sentir falta de um apoio diferenciado, um psicólogo sempre pode te ajudar em qualquer momento da vida, gente. A gente não tem o hábito, infelizmente, no Brasil, da gente cuidar da nossa saúde psicológica e psiquiátrica. Tá na hora da gente mudar isso. A cabeça da gente faz parte do mesmo corpo. E se a gente não tá com a mente bem, como que o corpo vai funcionar direitinho? Vai. Não tem jeito, né, doutora Lisa? E se o pai e a mãe também não tá bem, essa criança com certeza não vai estar bem emocionalmente. É verdade. E nem fisicamente. Consequentemente, você também vai perceber isso, também não vai ficar legal. Acaba sendo aquele ciclo vicioso, Por isso né? que às vezes tem crianças que vivem doente, mas se eu observar, o casal às vezes está doente, a casa está doente, emocionalmente. Olha, qualquer dúvida que você tenha ou então quer sugerir um tema, pode mandar pra gente. Doutora Lisandra Arita, que é psicóloga, retorne e a gente te ajuda aí, viu? Nosso quadro Vida de Mãe volta daqui 15 dias num tema diferente. Se você quiser sugerir algum, fica à vontade. mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada mais uma vez, viu? Kátia, obrigada mesmo pelas dicas. Olha, e você que tem filhos um pouquinho maiores, pode aproveitar também, viu? É claro, não é só na primeira infância, não.